Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de responder uma tag. Eu preparei uma tag bem bacana pra vocês, eu espero que vocês gostem, se chama Book Tag Todos os Tipos de Amor. E se você estiver curioso para saber as minhas respostas, fica comigo e sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, gente. Essa tag é a original lá da Paola, do canal Livros e Fuxicos. Eu gostei muito das respostas dela, gostei muito de assistir essa tag e eu resolvi responder aqui. Ela fez essa tag lá na época do Dia dos Namorados e achei bem interessante. Como eu já tinha programado algo para o Dia dos Namorados, eu resolvi responder um pouquinho mais tarde, porque não importa a data, importa que a gente vai falar sobre amor e eu gostei muito e eu quis compartilhar as minhas respostas com vocês. Então, vamos lá, gente, vamos para o que interessa. A primeira perguntinha da tag é a seguinte: amor que transforma. Uma história de amor que te faz ter esperança no amanhã. Eu escolhi o livro Glória da Manhã, da Laville Spencer. Eu já comentei sobre ele, já fiz resenha dele aqui no canal, eu li ele muito recentemente e eu fiquei apaixonada por essa história, porque é um livro de encontro, de amor, de superação, de resiliência principalmente, desse casal que passa por muitas coisas ao longo da vida, ambos passam por muita coisa na vida deles e eles conseguem superar de um jeito nada ortodoxo, nada comum, mas eles conseguem superar muita coisa e dentro dessa diferença na vida deles, dessas questões que eles vão vivendo, eles encontram um amor verdadeiro, um amor sincero e que nasceu de uma forma bem peculiar, né? O livro é sobre um casamento arranjado, lá é um romance histórico, se passa lá nos anos 40, então a gente vai ver ali no final de 39, já entrando 40, a gente vai ter um vislumbre aí do período da Segunda Guerra Mundial também, e então é um casamento arranjado, eles se conhecem através de uma proposta nada conveniente que a mocinha faz, ela precisava se casar, né? Não é que ela precisava se casar, ela precisava de alguém para estar ajudando ali na propriedade dela. E a proposta dela, né, a moeda de troca dela era o casamento. E dali eles vão criar um relacionamento bem construído primeiramente na amizade, depois vem o amor, e é uma história linda que eu fiquei completamente apaixonada e eu indico muito a leitura para todo mundo, certo? É uma das melhores leituras desse ano e até o momento a melhor leitura de 2021. Segunda perguntinha. Amor que espera. Casal que se reencontra e segue se amando mesmo após anos separados. Eu acho muito bacana ler livros sobre segundas chances, de um casal que se separou e depois eles vão se reencontrar. Então, para essa questão aqui, para essa pergunta, eu coloquei o livro Before We Were Strangers, da René Carlino. Esse livro ele é muito lindo mesmo. Eles são apaixonados, eles se conhecem na faculdade, eles se tornam amigos, depois namorados, eles mantêm um relacionamento muito bonito. Eles, assim, eram almas gêmeas de verdade. Só que coisas acontecem e os separam. E a separação deles é bem dolorosa. Ele vai viver a vida dele, ela vai viver a vida dela. Ela se casa com uma outra pessoa, a vida dela acontece e eles não têm mais contato. Só que ele ainda era apaixonado por ela. E um dia ele estava saindo do trabalho, se eu não me engano, ele estava saindo do trabalho e vê ela no trem. Só que ele não consegue embarcar no mesmo trem. Então, o que ele faz? Todos os dias, naquele mesmo horário, ele vai voltar para tentar reencontrar essa mulher. Até que ele consegue finalmente reencontrá-la e ali a história vai evoluir, o que vai acontecer. É muita coisa, gente. Muita coisa aconteceu que os separou e vai ser bem interessante depois quando a gente vê esse reencontro e o que vai acontecer, as coisas se resolvendo, mais ou menos, e bem ou mal. Mas é uma história linda, eu amei ter lido esse livro e eu indico para todo mundo. Terceiro, Amor que Cura, uma leitura que te ensinou sobre amor próprio. Eu escolhi 2 livros da mesma autora, da Colleen Hoover. Eu acho que ela preparou 2 livros aí que são perfeitos para essa questão. O primeiro livro é um que já é mais conhecido, que o lançamento já é um pouquinho mais antigo, que é Assim que Acaba,
que ali ela vai trazer a Lily como uma personagem extremamente forte e que inspira, e na fraqueza dela a gente encontra força. Ela passa por muita coisa. O livro ele me ensinou muita coisa e fala sobre valorização. E no livro tem uma conversa que eu achei assim incrível, que é entre a Lily, a personagem principal, e a melhor amiga dela. E elas têm a melhor amiga dela vai falar algo pra ela que era pra ela se valorizar, pra ela se colocar em primeiro lugar, que eu acho que é uma das cenas que mais me tocou, me fez chorar. Eu chorei o livro inteiro. Chorei ainda mais quando eu li o final, quando a Colleen fala o que inspirou ela a escrever esse livro. Mas essa conversa entre elas duas me doeu assim de um jeito, porque eu acho que a gente pode até ser forte, mas a gente precisa de outras pessoas também ao nosso lado para nos apoiar em momentos difíceis. E a Lily tinha essa pessoa que, independente das aparências, do que os outros iriam fazer ou julgar, da situação que ela estava vivendo, que era uma situação muito delicada, essa melhor amiga fala assim: não, você em primeiro lugar. E eu vou estar aqui para te apoiar. E isso é pra mim maravilhoso. Eu não vou sair da sua vida, eu vou sempre estar aqui, nós estaremos juntas sempre. Eu tô aqui por você. Você tem que se colocar aí em primeiro lugar, independente do que aconteça. Então, pra mim, esse livro, eu até falo que toda mulher deveria ler. Me ensinou muita coisa, me ensinou sobre até quebrar um pouco um preconceito. Eu não quero falar sobre exatamente o tema desse livro, mas até me ajudou a quebrar um pouco do preconceito sobre essa determinada situação. Então me ensinou muito e eu indico essa leitura para toda mulher, para todo homem, para toda pessoa que gostaria de entender e conhecer um outro lado de uma história que é tão delicada. Então é assim que acaba, um livro maravilhoso. E o outro livro, também da Colleen, é o Heart Bones, que é um livro que vai também é uma história muito muito dura, sabe? Muito dura mesmo. Então, mas é o que ele vai mostrar pra gente, que independente da situação que nós estamos vivendo, tem uma saída. E eu acho que a saída vai também do nosso esforço. Muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas não pedem pra estar vivendo a situação de dificuldade em que elas estão. Então, a Beiyu, nem sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas acredito que sim, uma menina que tá meio que perdida ali no sistema. Ela vive com uma mãe viciada em drogas. O pai é um pai omisso, que depois ele vai tentar se justificar no livro, mas pra mim, independente de qualquer coisa, eu acho que a omissão é a pior coisa que existe. Mesmo ele morando em outro estado, eu acredito que... Não acredito não, isso é uma certeza minha. Os filhos, eles não pedem pra nascer. E existe uma responsabilidade dos pais sobre os filhos que nenhuma distância deveria impedir essa responsabilidade de ser justificativa para essa irresponsabilidade dos pais para com os filhos. Então, ela não pediu para nascer, independente do que o pai dela fez ou não fez, independente da situação do nascimento dela, ele tinha uma responsabilidade com ela da mesma forma como a mãe também tinha. Só que a mãe era uma perdida, né? E o pai era um omisso. Então, ela tá ali numa situação muito ruim. E quando ela vai viver com o pai, ela tá se reerguendo, ela cresce sozinha. Então a gente vê ali a Beiyu, uma personagem muito forte que cresce sozinha. Eu tô me prolongando aqui, mas eu gosto muito desse livro. Apesar de ter feito resenha, eu vou deixar linkado pra vocês. E ela cresce sozinha, ela vai amadurecer sozinha, e vai acontecer uma determinada situação lá na frente do livro, que ela vai ter uma conversa com o pai dela, em que ela tá prestes a desistir de tudo, desistir da faculdade, por conta dessa situação ela vai desistir de tudo, ela vai abandonar tudo. E o pai dela senta com ela e a melhor conversa que ele tem com ela, que ele coloca tudo em pratos limpos, ele diz assim: você não chegou aqui por minha culpa ou por minha responsabilidade. Ele reconhece que ele não teve mérito ali nas conquistas da própria filha. Então ele fala pra ela: você não chegou até aqui por minha responsabilidade, por mérito meu. Você não chegou aqui por conta da sua mãe, você chegou até aqui por conta de você mesma. Então você não pode desistir. Ele fala: você não pode desistir, e ele dá esse incentivo pra ela.
e ela não desiste dos sonhos, ela vai em frente e muita coisa acontece no livro. E eu achei isso maravilhoso, porque não é de onde você vem que te define, não é o relacionamento que você tem que te define, você mesmo pode se definir. Você, as suas conquistas, não é o seu passado que vai te definir, são as suas ações que vão te definir, que vão te mostrar, vão te levar até onde você deseja. Então depende, as circunstâncias ajudam. Você tem uma vida um pouco mais, pessoas ao seu redor, uma família que te dá um suporte, ajuda, com certeza, é um privilégio, é algo maravilhoso. Mas isso não vai te impedir de conquistar aquilo que você deseja. E esse livro ele ensina muito isso, de que ela poderia conquistar pela própria força, porque foi o que ela fez. É delicada a história, é dura a história, e não só com ela, com outro personagem principal também. Mas a Bale pra mim é assim, é um exemplo feminino de conquista e é maravilhoso esse livro, eu indico muito. Ele tá prestes a ser lançado aqui no Brasil, então assim que chegar você pode adquirir e se sentir feliz por ler este livro, tá bom, gente? Me prolonguei demais, né? Enfim, vamos lá pro próximo. Quarta questão. Amor que liberta. Uma história que te ajudou a crescer. Esse livro tá aqui. Eu escolhi mostrar Jane Eyre, porque a Jane, ela pra mim, da Charlotte Brontë, é o meu livro favorito, é um dos meus livros favoritos da vida. E eu acho que a Jane, ela espelha muito características de caráter que eu admiro. Então ela me inspira. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu me vi em muitas das decisões que ela toma aqui, eu me vi. Então, eu acho que se eu passasse por essas situações, eu gostaria de tomar as mesmas decisões que ela tomou, decisões corajosas. Eu não tenho nada, na minha vida não tem muita coisa semelhante com a dela, a gente viveu vidas completamente diferentes, mas com a personagem, né? Mas eu fico muito admirada quando eu paro para analisar a vida da Jane, tudo que ela enfrentou, tudo que ela construiu e de onde ela saiu para a pessoa que ela se tornou. Independente da situação, ela não se tornou uma pessoa amargurada, dura, fechada, não. Mas ela era uma pessoa firme e de caráter. Então, é uma personagem que eu admiro. E esse livro, ele me... Sabe aquele tipo de livro que você para e pensa assim, nossa, realmente, se é assim, vale a pena. Então, é esse livro, Jane Eyre, me ajudou muito a crescer. Próxima questão é... Amor que ama o interior, um livro que não merece ser julgado pela capa. Eu coloquei aqui o livro Casamento para Um, da Ella Macy. Esse livro, gente, eu acho a capa dele muito feia. Muito feia mesmo, é a capa nacional. Vocês já sabem, já estão acostumados a me ouvir falar aqui que eu não gosto de livros com pessoas na capa. Eu acho que isso meio que te direciona, não deixa ativar tanto a sua mente, a sua imaginação na hora de caracterizar o personagem com a descrição que o autor deu. Mas eu não acho muito o mocinho esse modelo, muito a cara do personagem do livro. O americano, a capa americana eu acho ainda um pouquinho melhor, mas mesmo assim, gente, é uma capa que eu acho muito feia, que poderia ser bem melhor, mas enfim, a história é maravilhosa. É um livro sobre casamento de conveniência, muito doidinho, assim, irreal as coisas, mas ainda vale muito a pena. E a história deles é muito doce. Eu achei que o livro é muito doce. O mocinho, ele é muito mandão, assim, ele é muito fechado, muito na dele, muito sério, muito compenetrado, enquanto a mocinha não. E o nome dos personagens, gente, Jack e Rose, né? Então, amantes de Titanic, ficaram doidos com isso, né? Eu fiquei surtada quando eu vi e foi um dos incentivos para ler o livro, em primeiro lugar. Mas o mocinho, ele é muito fechado, ela já é completamente diferente, ela já é uma garota um pouco mais alegre, mas eles se complementam e a história deles é muito bonitinha. Eu amei esse livro. Próximo, Amor que Luta. Um casal que luta para construir seu final feliz. Então eu escolhi O Cavaleiro de Bronze, que este livro, gente, se você ainda não leu, você que segue aqui no canal, você que me segue nas redes sociais, vocês já estão cansados de me ver falar sobre esse livro,
mas toda oportunidade que eu tiver de falar sobre o Cavaleiro de Bronze eu irei falar porque ele é maravilhoso. Tatiana e Alexander, eles constroem um relacionamento aqui de uma forma bem difícil, bem dura, e eles lutam. A Tatiana, ela luta, a Tatiaja, é russo, né, gente? Então tem vários apelidos, né? A Tânia. Então, ela e o Shura, eles constroem assim com muita dificuldade o relacionamento deles. E é uma história linda, 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 gente. Eu lembro que eu já li esse livro 2 vezes. A segunda vez que eu li, eu vou ler provavelmente a terceira em breve, mas a segunda vez que eu li esse livro, que foi essa edição minha aqui, essa edição é só a metade do primeiro livro. Depois a Novo Conceito foi e lançou a versão dele completa. E nessa primeira metade eu lembro que quando eu reli, a gente está ali no inverno russo, então você sente toda a reação do inverno russo. A descrição da autora é muito vívida, dá para sentir na pele, então é um livro sensacional. Eu provavelmente vou reler, creio que vou reler muito em breve e vou fazer resenha dele aqui no canal para vocês, tá bom? Vamos lá em frente, 7ª questão. Amor que recomeça. Uma leitura sobre perdão e recomeços. Eu escolhi 2 livros aqui para vocês. O primeiro é O que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. Esse livro, ele vai contar a história da Alice. A Alice sofre um acidente na academia, quando ela estava fazendo aula, se não me engano, de spinning. Ela bate a cabeça e ela perde a memória. Quando ela acorda, ela acha que ela está anos atrás e ela acredita que ainda está grávida do primeiro filho, quando na verdade ela já tem 3 filhos e no momento ela está passando por um processo de divórcio muito duro com o marido dela. E ela só se lembra dela grávida do primeiro filho e completamente apaixonada pelo marido. Então, ela tá assim, perdida mesmo, porque ela não entende por que o marido não se dá bem com ela. Ela não sabe nem direito como tratar os próprios filhos, porque ela não reconhece os filhos. Então, é bem complicado mesmo. E ali eles vão... quando eles se reencontram, o casal, né, ele já não mora mais com ela, ele tem a vida dele, ela tem a vida dela, mas quando eles se reencontram, ele vê aquela mulher que ele foi apaixonado, por quem era apaixonado. Então vai ter muito ali questões de e agora, como eu vou agir? E ela vai precisar se reencontrar, ela vai precisar entender quem ela é, ela sabe quem ela era, mas ela precisa entender quem ela é atualmente. Então ela sai de uma pessoa muito doce para uma pessoa muito dura, muito endurecida pela vida e pelas circunstâncias que ela passou. Então no livro a gente vai encontrar a Alice tentando achar um equilíbrio entre essas 2 mulheres, quem ela era e quem ela é atualmente, que ela não se reconhece. Então ela vai tentar encontrar ali um equilíbrio. E isso também vai se refletir tanto no relacionamento dela com os filhos, como no relacionamento dela com o ex-marido. E não vou contar mais sobre isso. É um livro maravilhoso, gente. Foi o primeiro que eu li da Liane e eu indico demais. E o segundo livro é o Larry Smalley, da Daphne Perry. Esse livro, gente, ele é sensacional. Eles estão divorciados, o casal está divorciado, eles também têm 2 filhos. Eles ficaram muito tempo casados, mas eles já passaram pelo processo de divórcio, eles estão há algum tempo separados e eles estão ali numa fase de bom entendimento. Ela tá na casa, eles já se entenderam da forma de criar os filhos, quanto tempo passa com cada um, tá tudo certo ali, eles estão numa relação de amizade mais, né, já de conforto entre um ex-casal. Então não tem conflito entre eles, as coisas do passado já ficaram para trás, eles estão bem. Até que um dia ele vai levar os filhos para casa e ele vê que o jardim tá com a grama muito alta, né? Então o que ele vai e faz? Ele passa ali, ele fala assim, não, eu vou cortar a grama do seu jardim. Ele trabalhava com jardinagem, ele tinha uma empresa de jardinagem, né? Então, bem conhecida, e ele vai e fala assim, não, pode deixar, era ele quem cuidava dessa parte na casa,
Então ele fala assim, não, tá muito alto aqui, eu vou dar uma parada no seu jardim aqui na grama. E essa a parada da grama acaba virando um jantar, que vira umas taças de vinho. Quando acaba o dia, no dia seguinte eles dormiram juntos e eles tiveram ali um remember do passado, né? Então, dali as coisas vão ficar um pouco complicadas. E vai complicar mais ainda quando ela começa a receber, a Molly, a receber cartas do Finn, que é o ex-marido dela, cartas da época que eles namoravam, quando eles se conheceram. Então, coisas que ele escreveu para ela e nunca entregou, nunca endereçou, nunca enviou para ela. Então, ela vai começar a receber essas cartas e ela vai ficar sem entender nada, porque não é ele quem está mandando. Então, quem é a pessoa que está mandando essas cartas? E as cartas foram escritas pelo Finn. Então, muita coisa ali vai mostrar sobre o relacionamento deles, sobre o passado deles. E as cartas nem todas são maravilhosas. A primeira é emocionante, linda, maravilhosa. E vai reacender aquilo no coração dela, aquele amor, porque eles nunca deixaram de se amar, mas pelas circunstâncias do que foi acontecendo na vida deles, acabaram se divorciando. Então essas cartas vão reacender algo no coração dos dois. Mas nem todas as cartas são felizes. Algumas das cartas são assim desabafos do fim do que aconteceu no relacionamento deles. Então é complicado, gente, mas é uma história emocionante e é sobre segunda chance e botar em pratos limpos tudo que aconteceu no passado. Indico muito, leiam. Na oitava questão tá assim: Amor que Sonha. Um livro que te fez sonhar acordado. Eu coloquei aqui a trilogia do coração, da Nora Roberts. O primeiro livro é Diamantes do Sol, o segundo é Lágrimas da Lua e o terceiro é Coração do Mar. A história se passa lá na Irlanda. E eu lembro muito claramente, é uma história fantástica que vai envolver fantasia também, do melhor estilo Nora Roberts. Eu me lembro claramente de ser adolescente. Eu li esse livro, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, quando eu li a trilogia, emprestado da minha melhor amiga. Ela me emprestou os livros e a gente estudava junto. Eu devia ser lá uns meus 16, 17 anos, mais ou menos, quando eu li. E eu lembro claramente de estar no meu quarto, com o livro aberto, e sonhando com a Irlanda e o feixe de luz entrando assim, sabe? Então, toda vez que eu lembro dessa história, eu lembro desse livro, é essa mesma sensação de que eu tenho, de estar sonhando acordada. É uma história muito bonita, que vai trazer elementos fantásticos e... Ai, gente, leiam. Se você ainda não leu Nora Roberts, eu indico você começar por essas histórias. Os livros dela são maravilhosos, mas esses que se passam na Irlanda sempre me fizeram sonhar com os prados e a terra verde e fadas e... Enfim, eu só tenho a dizer isso. Leiam porque vocês vão achar incrível, maravilhoso mesmo. Nona questão. Amor que contagia. Um personagem que te conquistou por completo. Eu escolhi os personagens do livro Os Garotos Corvos, né? A saga dos Corvos, todos os personagens, porque eles são maravilhosos. E aqui para ilustrar, né? No caso, eu trouxe o primeiro livro, que é Os Garotos Corvos. Essa trupe aqui, essa galera, eles são maravilhosos. E eu fiquei apaixonada, não só por cada um deles e suas particularidades, mas pela amizade entre eles. O tanto que tem um coach no livro, no terceiro livro, se eu não me engano, que é a prima da Blue, os personagens aqui, né? A Blue, a única menina da equipe, o Gansey, o Adam e o Ronan. E tem uma fala da prima da Blue, que ela fala, né, pra Blue, que ela estava completamente apaixonada pelos garotos corvos dela, né? Eles também estavam todos apaixonados por ela e vice-versa. E não era uma paixão assim, eu tô apaixonada, eu quero namorar, casar e afins com essa pessoa. Não, é um amor de amizade mesmo. Eles viviam uns para os outros e ela fala assim no livro, eu vou pegar esse coach, gente, espera um pouquinho aí. A gente vai cortar e eu já volto com esse coach. Voltando, achei o coach aqui, gente, deixa eu ler pra vocês, que ilustra bem por que esses personagens me conquistaram tanto. Diz assim: mas o que ela não tinha percebido a respeito de Blue e seus garotos era que todos estavam apaixonados uns pelos outros. Ela não estava menos obcecada por eles do que eles por ela, ou uns pelos outros, analisando cada conversa e gesto,
tornando cada piada uma brincadeira interminável cada vez maior, passando cada momento juntos ou pensando em quando se encontrariam de novo. Blue sabia perfeitamente que era possível existir uma amizade que não tomasse tanto sua vida, que não a excitasse. A questão era que, agora que ela tinha uma desse tipo, não queria outra. Então ilustra bem o tipo de amizade que eles tinham e o tipo de amor que existia entre eles. Eles tinham as confusões entre si, obviamente, como qualquer tipo de amizade existe e tem, natural, mas eles se amavam de verdade e eles estavam realmente uns obcecados pelos outros. E eu fiquei obcecada por eles e por essa amizade também. Indico muito toda a série dos Corvos, leiam. 10ª e última questão. Amor que aceita o fim. Uma história de amor que vai além de um final feliz. Eu escolhi o livro Soul Love, A Noite o Céu é Perfeita, da Linda Waterhouse. Eu já li esse livro, gente, mais 3, 4 vezes. Eu sou obcecada por essa história e eu sempre acho que deveria ter uma continuação, porque o final é meio injusto. Mas é um livro muito lindo. A protagonista, ela vai viver na casa da tia dela durante um tempo. E a tia dela vive numa cidadezinha e ali ela vai conhecer um rapaz que ele é muito misterioso e a relação deles vai evoluir, só que ele tem um segredo e quando ela descobre o segredo dele, esse segredo a choca, porque ela enxerga a possibilidade de em breve não ter ele na vida dela. Eu não vou contar qual é o segredo, obviamente, mas é um livro muito sensível, muito dolorido em alguns momentos, mas ao mesmo tempo muito emocionante e muito lindo. Eu acho essa história muito perfeita, eu gosto muito dela, ela me ensinou muita coisa, foi um outro livro também que me ensinou muita coisa. Eu li também quando eu era adolescente, para vocês terem uma noção, acho que eu tinha lá os meus 16 para 17 anos também. E existem histórias que são assim, que ficam com a gente para sempre. E esse foi um livro que me marcou, indico demais a leitura dele para vocês. Quando vocês tiverem uma oportunidade, eu acho que nem vende mais em livraria, mas se vocês acharem um sebo, leiam, porque é uma história muito sensível e muito incrível. É um verão que ela passa lá, se eu não me engano. É pouco tempo, porque ela teve uma confusão na escola. Ela foi expulsa, se eu não me engano. Então ela vai passar um tempo na casa da tia pra ver se a mãe dela, pra pensar, pra ela refletir sobre a vida, né? Pra ela, na verdade, se afastar dos amigos, das influências negativas, né? Então, lá ela vai encontrar o amor e vai viver coisas que ela nunca imaginou que ela fosse viver. E quando ela volta pra casa, ela volta de uma forma completamente diferente, muito mais madura, porque ela percebe que a vida não é superficial. Então eu acho que esse período na casa da tia ensina muito a ela. Esse relacionamento também ensina muito e é um livro maravilhoso. Indico demais, gente. Leiam. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Em breve eu volto com outras tags, lembrando que todos os livros, se eles tiverem resenha, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, como também o link de onde vocês podem comprar. Vocês comprando pelo link lá da Amazon, vocês vão estar ajudando o canal, uma porcentagem vem pra gente. Então, se possível, compra pelo link para ajudar aqui o canal. Beleza? Em breve eu volto com muito mais pra vocês e não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Clica no botãozinho vermelho, no sininho, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com quem você quiser e puder. E claro, as perguntas da tag eu vou deixar aqui na descrição também, se possível, responde aí pra mim, tá bom? Um beijo e até breve. Tchau, tchau!